Oi, meu nome é Laiane Barros Martins de Alcântara. Eu sou estudante de medicina da Universidade de Brasília e eu venho apresentar para vocês meu projeto de iniciação científica do ano de 2020/2021, que foi orientado pela professora Verônica Moreira Amado. Bom, o título do meu projeto é Análise de comorbidades de dengue no desfecho clínico de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus, Covid-19, que foram hospitalizados no Centro de Pronto Atendimento CPA do Hospital Universitário de Brasília HUB. Nesse gráfico interativo da Universidade Johns Hopkins, a gente consegue observar como se deu a propagação do vírus, então, ao longo dos anos de 2020 e 2021, sendo que sua origem ela se remete à cidade de Wuhan, na China, né, no final do ano de 2019, início do ano de 2020. E a gente também consegue observar como o Brasil ele tem um papel significativo frente a esses valores. Né, sendo ele um dos poucos países, já em 2021, a acumularem um número de casos confirmados maior que 10 milhões. Já nesse gráfico também da Universidade de Johns Hopkins, a gente consegue fazer um comparativo quanto aos números de óbitos entre os países, né? A gente já vê aí a partir de abril de 2020 o Brasil ganhando expressividade nessa taxa de mortalidade, junto com os Estados Unidos e a Espanha. E em 2021 o Brasil ele assume a liderança, né? Sendo o país com o maior número de mortos do mundo. Segundo a última atualização da Organização Mundial de Saúde, feita no dia 20 de 8 de 2021, já foram confirmados 209.876.613 casos de Covid-19 em todo o mundo. Já no Brasil, o último dado atualizado do Ministério de Saúde, que data do dia 19 de agosto de 2021, já foram confirmados mais de 20 milhões de casos, sendo destes, 572.641 evoluíram para óbito. Desse total de óbitos, que é um dado muito relevante para o nosso trabalho, 313 mil foram de pacientes internados em unidade de terapia intensiva que desenvolveram a síndrome respiratória aguda grave e são casos confirmados de Covid-19. Destes, 59,5%, ou seja, mais da metade, apresentavam mais de uma comorbidade. Desse total de óbitos, é importante a gente observar, para o escopo da nossa pesquisa, que 313 mil foram pacientes que estiveram internados em unidade de terapia intensiva e desenvolveram a síndrome respiratória aguda grave, e são casos confirmados de Covid-19. Desse total, mais de 50%, 59,5%, apresentavam pelo menos uma comorbidade, sendo ela uma cardiopatia, uma diabetes, pneumopatia, nefropatia. Então, é muito importante a gente perceber como essa taxa de mortalidade ela é maior em pacientes com pelo menos uma comorbidade. Então, o objetivo do nosso projeto foi acompanhar uma coorte, um grupo de pacientes que foram hospitalizados no Centro de Pronto Atendimento do Hospital Universitário de Brasília, que desenvolveram, então, a SRAG, a Síndrome Aguda Respiratória Aguda Grave, por Covid-19, e analisar a relação entre a comorbidade e dengue também no desfecho clínico desses pacientes, se eles evoluíram para óbito ou se evoluíram para alta. Como metodologia para a nossa pesquisa, foi realizado um estudo de coorte retrospectivo, onde inicialmente nós selecionamos os pacientes com essas características que foram preditas, pacientes com síndrome respiratória aguda grave, hospitalizados no CPA do HUB, diagnosticados com Covid-19 e que estiveram presentes nessa unidade nos meses de maio e agosto. Em seguida, foi feita uma análise prospectiva, onde foram levantados dados dos prontuários que estavam disponíveis no AGHU e no sistema laboratorial do Hospital Universitário. E foi-se avaliado os antecedentes de saúde prévios à internação e o desfecho clínico de cada caso. Por fim, a gente pegou esses dados, separamos quanto às condições clínicas de cada caso e foi realizada uma estatística descritiva dos dados categóricos por meio da frequência de cada uma das comorbidades. Então, os resultados que nós obtivemos, eles foram baseados nas frequências de cada comorbidade analisada. Então, aqui eu trago as frequências observadas. Eu preferi categorizar, agrupar as comorbidades quanto à similaridade da frequência, e não por outras características, porque assim a gente poderia ver esse crescimento gradual
das frequências relativas, né? Bom, então 0% dos pacientes com aquelas características do grupo selecionado possuíam leucemia, HIV, algum tipo de imunossupressão que não fosse HIV, transplantados, hanseníase, Zika e doenças neurológicas. 1,19% desses eram paraplégicos, tinha alguma disfunção cognitiva que não fosse demência, né? Cirrose ou insuficiência hepática sem hipertensão portal, psoríase e linfoma. 2,38% destes já haviam histórico pregresso de infarto agudo do miocárdio, algum tumor sólido metastático e infecção por Chagas. E 3,57% possuíam demência diagnosticada, etilismo, dengue, cirrose ou insuficiência hepática com hipertensão portal, entre outras doenças. Bom, eu trago aqui então mais um grupo de frequências, né, associadas a essas comorbidades, que tiveram valores intermediários. Dentre essas, né, a que possuía um valor mais expressivo, de 15,47%, né, da frequência, foram pacientes que tiveram, né, diabetes mellitus descompensada, lesão de órgão-alvo, com lesão de órgão-alvo, e hipertensão arterial sistêmica descompensada. Bom, dentro desse pool de comorbidades que a gente analisou, as que tiveram maiores frequências foi a diabetes mellitus compensada, representando 19,04%, a obesidade, que representou 22,61%, outras comorbidades, representando 34,52%, número expressivo, e a maior delas, a hipertensão arterial sistêmica compensada. Partindo então para a discussão dos resultados encontrados e da conclusão da nossa pesquisa, é importante a gente trazer que foram avaliados inicialmente 55 pacientes, dos quais 6 evoluíram e tiveram desfecho de alta, enquanto que 49, um número muito expressivo, tiveram desfecho de óbito. A maioria dos pacientes que sobreviveram e estiveram na UTI, no CPA do HUB com SRAG, eles não tiveram seus dados inseridos à pesquisa ainda, em decorrência de um atraso na coleta do consentimento livre e esclarecido para que esses pacientes, então, façam parte da pesquisa. Então, por isso, o N muito limitado, inicialmente. E por isso, a análise comparativa quanto à prevalência das comorbidades, ele não foi possível de ser analisado entre os pacientes, justamente devido a um possível enviesamento que levaria a dados inconclusivos. Mas é importante a gente já perceber aqui que existe uma prevalência das comorbidades, algumas que superaram 15% da frequência, sendo elas a hipertensão arterial sistêmica, a obesidade e a diabetes mellitus. Ou seja, a gente precisa ficar atento, nesses casos que podem evoluir para um desfecho negativo. Essas, então, foram as referências utilizadas durante a pesquisa e para a elaboração do resumo. E muito obrigada.